Olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Maria Beatriz, de Língua Portuguesa, e hoje falaremos um pouquinho sobre funções de linguagem. Espero que você já tenha se inscrito no nosso canal e ativado as notificações para ficar por dentro de todas as novidades que serão postadas por aqui. Vamos lá? Bom, quando falamos em linguagem, nos referimos a um meio a partir do qual se estabelece a comunicação. E é nesse contexto que se inserem as funções de linguagem. Veja só, quando nos comunicamos, somos capazes de revelar sentimentos, manifestar opiniões e disseminar informações de diversas perspectivas. Dessa forma, ampliamos a nossa visão de mundo. A partir daqui, nós podemos entender um pouquinho mais sobre as finalidades do discurso. A língua, ou melhor, a comunicação, nesse contexto, exerce a capacidade de informar, entreter, persuadir, emocionar, instruir, aconselhar e assim por diante. Perceba que existem finalidades específicas para a comunicação e para a linguagem que é estabelecida, e dessa forma tem-se uma relação entre emissor e receptor que evidencia particularidades da língua específicas e intencionais. Agora que já entendemos a relação entre linguagem e comunicação, direcionando nossos estudos às funções de linguagem, precisamos a princípio compreender os elementos da comunicação. Eles compõem, de fato, as funcionalidades linguísticas, e lembra que nós já falamos do emissor e do receptor? Além desses, nós precisamos nos atentar a todos os elementos que compõem o momento de comunicação. Veja só, como já falamos, o emissor, um dos elementos da comunicação, é aquele que pronuncia, que transmite a mensagem. O receptor, também um dos elementos da comunicação, é aquele que a recebe por parte do emissor. Além desses dois elementos, nós temos o contexto de comunicação também como um elemento dela, nós temos a mensagem em si, que é aquela transmitida para se estabelecer a comunicação realmente. Temos o canal, que é o meio pelo qual essa mensagem se passa para ser transmitida ao final. E por fim, nós temos o código. O código são expressões linguísticas ou não que configuram e que concretizam a comunicação de fato. Por exemplo, letras e números. Vistos todos esses elementos, vamos entender agora quais são as funções da linguagem na língua portuguesa. A primeira delas é a linguagem referencial ou denotativa. Tá lembrado da aula de conotação e denotação? Quando falamos de uma função denotativa, temos aquela que explora o sentido literal das palavras. Por definição, podemos entender a função referencial como aquela que visa transmitir informações objetivas mediante a exposição de dados da realidade. Relembrando os elementos de comunicação, aquele presente nessa função com mais ênfase seria o contexto de comunicação, que nós chamamos de referente, ou seja, aquilo que se refere. É importante ressaltarmos que na função referencial nós temos uma expressão impessoal de quem fala. É por isso que entre os textos que se destacam quanto à função referencial, destacam-se alguns artigos científicos, técnicos, didáticos, textos de gênero jornalísticos muitas vezes, documentos oficiais, manuais de instrução ou até mesmo bulas de medicamento. Todos esses materiais normalmente transmitem determinada informação de maneira impessoal, utilizando normalmente a terceira pessoa. Além dessa, nós temos como função de linguagem a emotiva ou expressiva. Nesse caso, predomina o envolvimento pessoal do emissor, evidenciando expressividade em um discurso. O que nós temos aqui é a intenção de transmitir emoções, sentimentos, inquietações, opiniões, é a própria expressão do eu. É por isso que o elemento de comunicação principal nessa função é o emissor, aquele que fala. Nós temos certa subjetividade, um olhar do mundo para o eu.
Olha só, nesse caso, predomina-se também a primeira pessoa do singular, quem fala. Podemos perceber a função emotiva, por exemplo, em poesias, cartas, diários e outros gêneros mais pessoais. Veja só esse exemplo retirado do livro Diário de Anne Frank. É um diário e por isso a função emotiva é muito presente. Olha só, vou ler com vocês. Comentário acrescentado por Anne em 28 de setembro de 1942. Até agora você tem sido um grande apoio para mim, como também tem sido Kitty, para quem tenho escrito com regularidade. Esse modo de manter um diário é bem melhor, e agora mal posso esperar os momentos de escrever em você. Ah, estou tão feliz por ter você comigo. Percebem claramente a expressão do eu? Tudo isso voltado para o emissor, é a função emotiva. Também temos como função de linguagem a função apelativa, ou também conhecida como conativa. Nesse caso, ela é caracterizada por uma linguagem persuasiva e mantém o intuito de permitir o convencimento. Percebam, se existe uma relação de convencimento, o que se visa é o receptor da mensagem e por isso esse é o elemento da comunicação principal. Entre os exemplos que permanecem, ou melhor, que predomina a função apelativa, nós podemos destacar algumas publicidades, propagandas que visam o convencimento e principalmente discursos políticos. Já parou para pensar que as mensagens transmitidas nesses discursos de políticos visam o convencimento, a persuasão daquele que escuta? Nesse caso, o nosso foco permanece sendo o receptor e é por isso que se manifesta a função apelativa. Podemos destacar também a função poética, identificada pela recorrência de elementos figurativos na construção textual. Inclusive, é comum perceber a recorrência desse tipo de função em textos literários, em que se predomina a preocupação com a forma com que a mensagem é transmitida ao leitor. Por essa razão, a própria mensagem é o elemento de comunicação principal quando falamos de função poética. Também devemos destacar a função fática da linguagem, e nesse caso mantém-se a intenção de estabelecer ou interromper a comunicação, evidenciando a relação entre o emissor e o receptor de alguma mensagem. O que temos, portanto, como elemento de comunicação central é o canal. O canal, porque o que caracteriza a função fática, por exemplo, seriam diálogos formais ou informais, expressões de saudação, despedida e assim por diante, evidenciando a comunicação entre emissor e receptor a partir de um elemento central que estabelece a comunicação, o canal. Por fim, nós temos a função metalinguística, função na qual existe a metalinguagem, que ocorre quando um texto faz referência à sua própria composição. Dessa forma, podemos evidenciar o código se referindo ao próprio código, é o texto falando dele mesmo. Como elemento de comunicação central, portanto, destacamos o próprio código. Essas são todas as funções da linguagem de forma geral. Falaremos especificamente sobre cada uma delas nas próximas aulas, já fique de olho. Lembre-se de se inscrever no nosso canal. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, procure-nos nas redes sociais e clique nos links aqui na descrição do vídeo. Nos vemos nas próximas aulas. Até lá!